Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é, como sabemos, Luís Miguel Henrique. Olá, Obrigado. Miguel, bem-vindo mais uma semana. E esta semana temos também connosco um convidado que regressa ao programa, Jaime Esteves, Olá, bem-vindo. Diana, Ele é obrigado. advogado na área da fiscalidade e fundador da J-Legal. E está de regresso porque o tema que nos traz até hoje aqui é o famoso cabaz de IVA zero para apoiar as famílias, que foi anunciado pelo Governo, foi negociado entre o Executivo, os produtores e a grande distribuição, e esta é uma medida que está em ritmo acelerado na Assembleia da República para que possa entrar em vigor o mais rapidamente possível. Depois disso, as cadeias de supermercado têm 15 dias para implementar esta taxa zero nos cabazes. Jaime, comecemos por si. Que medida é que é esta de cabaz de taxa IVA zero? E em termos fiscais, que efeitos é que costuma ter? É uma medida que de facto pode corresponder às necessidades das famílias? Vamos ver, obrigado. Obrigado, Diana, desde o Orçamento de Estado. Desde o Orçamento de Estado, desde a fiscalidade no Desde a orçamento, fiscalidade do Orçamento de Estado, agora Orçamento de Estado. para o IVA zero. Que é algo que já poderia ter constado do Orçamento de Estado, é uma das E que críticas na que altura a medida... dissemos que se calhar eram necessárias mais medidas para apoiar as famílias, também me lembro. Dissemos isso e nesse aspecto acertamos. Sobre se isto vai ser uma medida com efeitos positivos ou negativos, aí eu vou-me louvar no grande futebolista João Pinto, e os prognósticos vou reservá-los para o final do jogo, porque é muito difícil dizer o que é que vai acontecer e vou tentar explicar porquê. Antes disso, o que é a taxa zero? Não é? Portanto, as taxas de IVA são várias, 23%, 13%, 6%. Os bens ou serviços podem também estar isentos. Quando eles estão isentos, isso não é necessariamente bom para o consumidor. Acontece, por exemplo, no imobiliário. Porquê? Porque o facto de o bem ou serviço estar isento de IVA significa que o produtor ou o prestador de serviços não pode deduzir todo o IVA que suportou na cadeia de negócios. Portanto, diz-se que nesses casos Eu o creio que essa consumidor... parte nem sequer está bem esclarecida ainda do ponto de vista do lado da produção. Aqui Se vai é possível ficar. ou não deduzir esses Aqui vai montantes. ficar. Aqui vai ficar. Porquê? Porque a lei diz-nos precisamente que, não obstante a isenção, mantém-se o direito à dedução dos IVAs suportados para a produção do bem, no caso dos legumes, das hortícolas, dos peixes, das carnes, etc. Portanto, isto significa que aqui sim o consumidor vai comprar o produto desonerado de todo o IVA, incluindo o IVA que ocorreu na cadeia de produção, e daí que se chama taxa zero. Portanto, não é uma isenção, é uma taxa zero, ou aquilo que tecnicamente se chama uma isenção completa. Portanto, desse ponto de vista, a medida é apta a permitir reduzir o preço do bem ou do serviço, o que, por exemplo, já não acontece nas isenções incompletas, como, por exemplo, no imobiliário. Portanto, desse ponto de vista, parece positivo. Agora, convém pensar porque é que nós chegamos aqui e porque é que agora surge a ideia de aplicar este IVA zero ao cabaz alimentar. E que cabaz alimentar é este? O cabaz alimentar de bens de primeira necessidade. O Governo pensou, vamos olhar para a roda dos alimentos, vamos criar aqui um cabaz suficientemente diversificado para permitir um desagravamento dos preços para combater a inflação. Vamos ver que depois há uma série de tecnicalidades que vai tornar isto bastante difícil e eventualmente inconsequente, e daí os prognósticos no final do jogo, mas a ideia basicamente era esta. Portanto, isenção completa, deduz todo o IVA suportado, em que em alguns produtos alimentares de primeira necessidade, à volta da roda dos alimentos, um leque diversificado de produtos. E porquê que isto surge? Isto surge porque, como sabemos, e todos nós sabemos, temos uma inflação galopante e pretende-se combater essa inflação. Agora, é a descida do IVA destes bens, com um custo esperado de 400 milhões para o Orçamento do Estado, portanto, para os contribuintes, suficiente para chegar a esse objetivo? Aparentemente não. E temos, ou quase certeza, não é aparentemente, é quase certeza, não, temos um exemplo, o IVA da restauração. Quando o IVA da restauração subiu, os preços na restauração subiram. Quando o IVA da restauração desceu para os valores pré-aumento, os preços na restauração não desceram, concomitantemente não chegaram ao valor anterior. Portanto, aqui a grande pergunta, $1 milhão, é saber, quando eu desagravo em 6 pontos percentuais o valor do produto, o que, noto, não é igual a descer 6%, porque quando sobe de 100
para 106, com o IVA, aumenta 6%. Mas quando desce de 66 para 100, isto é menos do que 6%. Então o impacto vai ser inferior a 6%, o que significa que num cabaz de 100 euros, não é expectável que deixe a 12, nem sequer 6. Portanto, há que repor as coisas, primeiro as expectativas na sua devida proporção. Depois, a questão é saber é ou não uma boa medida. Se não consegue fazer descer o preço do produto, nem que seja nestes 6 pontos percentuais face à base, a medida é má. Porquê? Porque esta diferença vai se repartir nas margens ou vai se esconder noutros insumos do processo produtivo. Depois, a descida do preço vai se repercutir na compra do peixe que eu vou comprar, que o Luís vai comprar, que a Helena vai comprar, que todos os particulares vão comprar. E todos nós precisamos de um apoio diferenciado e esta descida do preço, da dourada, por exemplo, vai se refletir em quem também não precisa É transversal para todos. Porque é transversal. Miguel, E daí, diga, Diana, vamos depois aqui, voltaria, já eu não vou voltamos aqui a esquecer. este tema que também para introduzirmos aqui um bocadinho da parte política, porque, Miguel, houve claramente um recuo do governo ao dizer primeiro que não fazia sentido que se descesse a taxa de IVA, em parte usando argumentos que o Jaime aqui usou do efeito que esta medida poderá ou não ter, e depois voltou atrás sobre os efeitos práticos. O que é que mudou aqui? Basicamente houve uma estratégia de início de pagar para ver. Logo no princípio do ano, e quando já estávamos aqui a conversar, e muitos outros analistas e muitas pessoas que se dedicaram a olhar para o orçamento, percebia que havia folga por um lado para conceder mais apoios e segundo que aquilo que eram os efeitos da inflação e aquilo que era nomeadamente a questão da guerra não iam acabar tão depressa, não haveria nenhum sinal que eventualmente isso acontecesse. O que é que alterou desde lá? Para mim chama-se pressão pública e opinião pública. Começou a ser, e as sondagens são resultado dessa pressão. E acho que sinceramente, para mim, e esta é uma opinião muito pessoal, eu tenho um momento de clivagem que é a conferência de imprensa de Pedro Soares dos Santos. Eu costumo dizer que filho de peixe sabe nadar, eu conheci o pai, não conheço o filho, mas a conferência de imprensa, a agressividade, o foco, a assertividade das palavras criaram moça. O desafio da coragem, o Pedro Soares dos Santos a dizer que a distribuição estava a ser atacada de forma injusta, que estava a fazer o papel dela e que desafiava para que o governo tivesse a coragem de dizer as verdades e de poder contribuir, esse para mim é o ponto também de viragem do ponto de vista político e da opinião pública. E isto é importante porque também agora que torna refém a grande distribuição. Isto, a partir do momento em que o grupo os grupos de distribuição se posicionam desta forma, não podem agora, vão estar sobre o olhar, o nosso olhar, e o olhar de todos. Por isso eu acredito um bocadinho, talvez assim, mais de forma otimista do que o Jaime, que há outros contributos para que os prognósticos possam não ser só necessários no final do jogo, para aqui um pequeno contributo que é, claramente, a necessidade que os grandes grupos de distribuição têm de mostrar que eles eram as vítimas e não os culpados de tudo o que estava a passar. Que tudo, do ponto de vista da opinião pública, se criou uma pressão demasiadamente distorcida da realidade. E a partir do momento em que o governo fez aquilo para o qual foi desafiado, as coisas aconteceram. Também por isto, e não apenas pela mera a estruturação e a divisão do imposto e a estruturação do preço, e depois há outra questão aqui que foi da maneira tripartida como isto foi feito, envolvendo não só a distribuição, mas também a produção. Portanto, do ponto de vista político, eu sinceramente acho que foi bem construído, só acho errado, como por exemplo Marcelo Rebelo de Sousa também deu a entender que o timing foi o certo. Não, o timing não foi o certo. O timing tinha sido certo se tivesse sido anteriormente e não sobre a reação da opinião pública e de algumas conferências de imprensa que aconteceram. Jaime, esta medida já existe em Espanha e percebemos, porque ela já tem algum tempo de implementação, que não surtiu os efeitos que o governo de Pedro Sánchez desejava. E não surtiu porque não só os preços para os consumidores não baixaram, como, se olharmos para os números da inflação, eles foram divulgados hoje, no total dos preços a inflação baixou, mas os preços dos bens alimentares em Espanha continua de facto a subir bastante. Essa é a dificuldade, Diana. Essa é a dificuldade porquê? Porque, tal como no IVA da restauração, uma descida não
tem necessariamente que se repercutir no consumidor, como na restauração não se repercutiu. Aqui o Luís tem toda a razão. A grande distribuição está, como diriam os espanhóis, involucrada no assunto e, portanto, vai ter todo o interesse em mostrar que contribuiu para a solução, faz parte Mas da há coisas solução, que não não se fazia controlam. parte Os produtores de do problema. citrinos diziam, por exemplo, que a quebra de produção foi 50%, portanto, o preço terá que subir por causa Mas disso. essa exceção confirma a regra. Isso não há de ser a regra. Ou seja, mas é um bocado esse o ponto. Os bens alimentares vão subir em função da inflação, que vai ser uma função dos custos de produção, dos combustíveis, vão ser função da mão de obra, de tudo, dos adubos, de tudo aquilo que condiciona o preço, incluindo também, claro, o estado do tempo e a respectiva produção. Portanto, não vamos conseguir dizer hoje a laranja vale X, amanhã tem que valer X, menos os tais ligeiramente menos que 6%, porque ela amanhã vai valer um Y. E aí vamos ter um impacto depois do IVA que não vamos nunca conseguir testar. Claro que eu percebo que há um acordo de cavalheiros entre a grande distribuição, a Confederação de Produtores ou de Agricultores e o Governo no sentido de tornar a medida eficaz, que de alguma forma em função desse acordo a Autoridade da Concorrência, que não teria competência para analisar, pode passar a ter alguma competência para analisar estas margens e eventualmente assinar com crimes de especulação por não respeito de margens pré-acordadas, enfim, é uma possibilidade, e portanto tornar algo mais eficiente. Não creio, porém, que o seja muito, por não ser possível ver qual é o efeito da inflação, qual é o efeito dos custos de produção, qual é o efeito da concorrência, qual é o efeito da oferta e qual é o efeito da margem do IVA. E aqui então nós agora temos que nos perguntar, este impacto em 40 produtos, que é diminuto, que é transversal para mim, para o Luís, para a Diana, para o Luís Miguel, para todos nós, é melhor do que um cheque alimentar? Eventualmente o cheque alimentar era mais eficaz. Porquê? Porque é para a alimentação, é para toda a alimentação, não permite que eu, que felizmente não preciso, tenha acesso a esse benefício, e portanto, em vez dos 400 milhões, onde eu também vou comer dia separado, permite alocá-lo apenas a quem dele precisa. Portanto, são 400 milhões mais úteis do que isso. Mas, além disso, essa medida do cheque alimentar evitava todo o custo da distribuição de mudar os sistemas informáticos, porque já falou que há 15 dias para implementar. Esses 15 dias não são por acaso, esses 15 dias são porque, de facto, há necessidade de mudar todos os sistemas informáticos e depois, à semelhança do que já acontece há muitos anos, vai haver tecnicalidades que para nós fiscalistas fazem-nos as delícias do dia-a-dia, mas que depois acabam por ser muito confusos e muito irritantes para o consumidor. Vou-lhe dar 2 exemplos. No Reino Unido discutiu-se muito se alguns bolos ou biscoitos eram bolachas ou não eram bolachas. E o tribunal teve que dizer, bom, não, o biscoito com o tempo fica duro e a bolacha com o tempo fica mole. Portanto, isto não é igual, logo há taxas de IVA diferentes. Também se discutiu muito se a batata de uma célebre marca que depois elas juntas fazem um bico de pato, enfim, só para não exatamente a marca, se aquilo era batata ou não era batata. E então o tribunal teve de dizer, não, a quantidade de batata nessa batata que faz um bico de pato não é suficiente para ser considerado batata, tem mais cereal que batata, não é batata, não tem o IVA do cereal e o IVA da batata. E, portanto, com esta medida, nós vamos começar a ter discussões desse género. Por exemplo, a couve portuguesa. Porquê que a couve portuguesa é tributada com IVA zero e a couve de Bruxelas deixa de o ser? Mantém-se com os 6%. Dirá, porque é estrangeiro. Digo, bom, mas no queijo, o camembert ou a couve lombarda, por exemplo. O camembert também vai ter IVA zero tal como o normal dos queijos. Nas frutas. Porquê que a toranja não é comparável com a laranja quando a toranja tem as mesmas qualidades da laranja e tem um preço mais barato? Porquê que o melão passa a ter IVA zero, mas a melancia que se bebe com água fria em vez de com vinho tostão como o melão mantém os 6%? Não me parece que esteja certo. Porquê que o feijão vermelho é melhor do que o feijão branco? Eu até diria que o feijão azul é o melhor dos feijões porque liga com o meu FQP, contrariamente ao vermelho do SLB.
Porque é que a carne de porco, o frango, o peru e a vaca são beneficiados em relação ao pato? Porque é que o pato não tem E ao o coelho, que mesmo os tratamento? produtores de coelho também já alertaram para isso. Exatamente, porque aqui a dourada tem um tratamento de favor face ao espada da madeira e ao robalo. Ou seja, isto significa Desde que a imaginação que funcione, haverá muitos não, pontos para pegar. é mais grave do que isso, porque tal como os produtores do coelho já alertaram, os produtores de toranja, de pato, de garopa, de espada, podem se sentir prejudicados. Porque quando nós formos ao supermercado, incluindo nós que não precisamos de ajuda, vamos olhar para o preço da dourada, que até agora era comparável com o robalo, e a dourada vai estar mais barata. O que significa que o produtor de robalo pode dizer, não, eu também tinha direito ao IVA zero, por isso quero ser reembolsado do IVA que tive que cobrar ao cliente, ou isto é uma ajuda de Estado ilegal, nomeadamente a couve de Bruxelas face à couve portuguesa, e, portanto, o Estado português tem que me indemnizar dos danos que eu sofri, porque o meu produto tornou-se menos concorrencial. Portanto, pode abrir aqui uma carga de litígio bastante elevada. Miguel. E aí sim, deixo os prognósticos para o final do jogo, porque me parece que estas contestações têm muita margem para voar. Voltamos aqui à questão do cheque família. De facto, o próprio governador do Banco Central já disse que há um risco elevado de este IVA e esta descida ser comida pelas margens. Era mais fácil, de facto, entregar um cheque às famílias mais vulneráveis? Eu não acho que ele vá ser, pelo menos, dolosamente comido pelas margens, ok? Poderá acontecer. Pode acontecer pelo próprio funcionamento do mercado, é isso que ele explica. Porque logo no primeiro momento, as primeiras reações que se pode haver era que os agentes económicos na cadeia de valor vão acabar por consumir a margem. Isso significa dolosamente a intenção de a consumir. Poderá acontecer, acho que fruto das circunstâncias, não fruto de uma estratégia pré-determinada para tal. Agora vou literalmente fazer o papel de advogado do diabo, e fazer o papel do advogado é quase defender a situação do governo e a proposta da questão. Porquê? Eu acho que eles se defenderam, e quando digo eles, quem desenvolveu o pacote, porque quando foram buscar a roda dos alimentos não se basearam apenas, e o critério está lá, não é só apenas os mais saudáveis, é também os mais comprados, é aqueles que são mais comercializados. Portanto, vai haver critérios quantitativos, vai haver critérios objetivos para dizer porque é que é esta e porque é que não é aquela. Acho que não foi por acaso que essa explicação apareceu. Portanto, claramente alguém antecipou que isso poderá acontecer, e como essa situação poderá acontecer, quiseram antecipar-se na objeção e criar os dois critérios. Estes são os mais saudáveis, por isso é que fomos buscar ao Ministério da Saúde, tiveram cuidado de dizer porque é que são aqueles. Há critérios objetivos de peritos médicos, e depois há questões quantitativas objetivas que têm a ver com aqueles que são mais comercializados. Não fui verificar as compras que são feitas em Portugal para saber se a dourada é mais vendida que o robalo, mas tenho que partir do pressuposto que alguém olhou para isso e percebeu. Em relação ao cheque, outra medida, sendo certo aquilo tudo que, nomeadamente a maior equidade na distribuição a quem realmente precisa e não, o problema também é que depois quando entregas o cheque ele pode não ser usado exatamente de forma tão responsável quanto essa. Portanto, há sempre, e voltando a dizer, reforçando o papel de advogado do diabo aqui, a garrafa está meio cheia, está meio vazia. Sinceramente, nesta questão em particular, e fruto daquilo que se queria atingir, e da questão até abrangente com a produção e com a distribuição, parece-me intencionalmente algo bem estruturado do ponto de vista da arquitetura. Mas muitas casas são bonitas no papel que o arquiteto faz, e depois a engenharia é um pesadelo, e então o empreiteiro não a consegue construir. Vamos ver como é que vai fazer. Especialidade é terrível. Jaime, para fecharmos, haveria outros modelos do ponto de vista fiscal que pudessem aqui também fazer sentido? Eu penso que há muitos modelos que desaconselhariam este modelo em concreto. O cheque alimentar, já aqui o falamos, mas sobretudo um grande desagravamento fiscal. Mas aí, se calhar, a receita que se perdia era mais elevada. Pois, mas o Estado não pode ser um Estado viciado num aumento sistemático de receita. Não é? Nós vivemos num estado de hipertributação, desde os PECs 1, 2, 3 e 4, já lá vão a primeira década do milénio, e já estamos na terceira. Portanto, o Estado tem vindo a incrementar a tributação substancialmente, e isso não é sustentável, e portanto poderia pensar-se não em fixação de preços, que não é viável, mas como o Luís Miguel referia, agora, se a dourada baixa
mas o robalo não baixa. É natural que passe a haver mais procura de dourada do que do robalo. Ora, como não há fixação de preços, nem pode haver, e vivemos numa economia livre, o preço é dado pelo jogo da oferta e da procura. Se não vamos pescar mais douradinhas ao oceano, há a mesma quantidade de douradas na lota. Isso significa que agora o preço aumenta. Vai aumentar, e, portanto, claramente. aqui há uma contradição da medida com os seus efeitos. E, portanto, o que é que funcionaria? Agora, os 6 meses. Os 6 meses é a janela para. Exatamente, mas eu gostava de ir aos 6 meses. As contribuições especiais nunca tiveram isto que se chama uma sunset clause, que é um prazo de fim, o que seria ótimo, porque nós já temos contribuições especiais desde 2008, e portanto, já estamos em 2024. Mas esta tem para 31 de outubro de 2023. Ora, se até 31 de outubro de 2023 a dourada teve uma redução de menos 6 pontos percentuais, em 1 de novembro, dia dos fiéis, a dourada deixa de ter a taxa zero e passa a ter a taxa de IVA normal, o que significa que vai subir 6%. Portanto, pelo menos. Ou seja, não desceu e vai subir depois. O que é que isto significa? Que quando estivermos no seio da borrasca, antes do Natal, com a inflação bem mais alta do que está agora, as taxas de juros bem mais altas do que estão agora, e, portanto, o problema do crédito à habitação e das rendas de casa mais agravado face ao que temos hoje, vamos ter reverter a situação com mais inflação e já agora com problemas do mais habitação também. E para fecharmos, Miguel, depois destes 6 meses, a visão é diferente daquela que o Jaime Esteves tem? Isso é até difícil. Não, sinceramente, eu não estava preparado para essa pergunta, mas posso dizer-te o seguinte: eu não acredito que o cenário melhore. Não há nada no horizonte, do ponto de vista económico, financeiro, político internacional, geoestratégico, que me possa dizer que o segundo semestre de 2023 vai ser melhor do que foi 2022. Mas já percebemos pelo menos que o advogado do diabo acredita que esta medida ao nível dos preços nestes 6 meses terá um efeito... Eu acredito que nos primeiros meses vai ter o efeito da aspirina, claramente. E principalmente, volto a dizer, porque, atenção, há uma coisa que os advogados sabem, é que todos os contratos podem ser quebrados de má fé. E todos temos a criatividade necessária para... Se tivermos a olhar para ele, para onde é que se vai furar, todos o furam. O que é que eu acho? Todos estão de tal forma envolvidos na sua boa imagem que nem governo, nem produtores, nem distribuidora vão olhar para o protocolo, para o contrato, para o memorando e ver onde é que estão os buracos para os premer. Aqui todos querem que ele cumpra porque todos querem sair bem na fotografia. Muito bem. Está assim encerrado mais um videocast do Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Obrigada, Jaime Esteves, por nos ter acompanhado em mais este programa. Até à próxima presença aqui também neste videocast. E obrigada, Miguel, por mais uma análise esta semana. Assim que nos acompanha. Até para a semana.